Uma questão muito interessante a respeito de pedido, lembrando que falamos na aula anterior, no primeiro momento da aula de hoje, a respeito do pedido com suas especificações, mas uma característica muito interessante a respeito do pedido, e é uma matéria que literalmente cai em todos os tipos de concurso público envolvendo o direito processual civil, é a celeuma, ou seja, a questão envolvendo a alteração do pedido. A pergunta é, uma vez proposta a ação, pode o autor alterar o pedido? Vamos dar um exemplo de uma formatação mais clara. O cara acabou de fazer o pedido inicial, entrou com a ação judicial, chegou em casa, virou e falou assim, poxa vida, esqueci de colocar um negócio. A pergunta é, ele pode alterar o pedido? Bom, observem bem, é uma característica muito interessante porque uma relação jurídico-processual ela se considera devidamente constituída, devidamente estabilizada com a citação do réu. Então, o que diz o artigo 329 do Código Civil? Com a citação do réu, não há que se falar mais em alteração do pedido. Por quê? Porque nesse caso, os elementos da causa já estão devidamente estabilizados, operando-se então a individualização da demanda, razão pela qual nenhuma alteração poderá ocorrer no pedido. Então, se você entrou com o processo, apresentou a petição inicial e o réu já foi citado, a causa já está estabilizada, não há que se falar em alteração do pedido, exceto se o réu concordar. É óbvio que vai ser muito difícil você encontrar uma situação na qual o réu concorde com a alteração do pedido. Imagina eu entrando pedindo 10 mil, viro para o réu, esqueci de pedir mais 10, é 20, o réu vai concordar? Dificílimo. Mas é importante chamarmos a atenção dos senhores que a lei prevê a chamada alteração do pedido antes da citação ou depois da citação com autorização do réu, mas nunca depois do saneamento do feito, como vamos ver nas próximas aulas aí. Então, essa questão da alteração do pedido é interessante. Eu não sei se eu já falei nas minhas aulas, né? Mas é curioso que tem algumas questões de direito processual civil que são coisas presentes nos concursos públicos. Uma delas são os pressupostos processuais, outra delas é a condição da ação, as condições da ação, e outra é essa questão de alteração do pedido. É impressionante como se vê essa questão de alteração de pedido, ou seja, essa solicitação no âmbito de processo civil. Bom, feitas essas considerações, já chegamos então no quarto requisito da petição inicial. Juiz que é dirigida, nome, prenome, estado civil, ou seja, qualificação, fatos e fundamentos do juízo de pedido e o pedido com suas especificações. Bom, chegamos ao quinto requisito da petição inicial, que é a famosa questão inerente ao valor da causa. A questão do valor da causa é uma coisa muito intrigante, porque a maioria dos operadores de direito vê a questão do valor da causa como uma coisa totalmente secundária, mas não é. Por quê? Porque de acordo com os artigos 291, 292, 293 do Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato. Observem bem, toda causa judicial, seja uma ação de alimentos, um dano moral, uma reintegração de posse, uma anunciação de obra nova, tem que ter um valor atribuído à causa. Esse valor, ele traduz para nós a quantificação daquela causa, correto? E se aquela causa não tiver o conteúdo econômico imediato, o Código de Processo Civil, lá nos artigos 291 e 293, fala que poderá ser apresentado o valor da causa por estimativa. Mas fato é que esse valor da causa ele tem uma consequência muito grande para nós aqui no processo civil e eu vou explicar por quê. O valor da causa, repito, que traduz o conteúdo econômico pretendido com aquela causa e possui um regramento próprio, que os senhores aprenderam no semestre passado, como por exemplo, o valor da causa de uma ação de alimentos é 12 vezes o valor da pensão pleiteada, o valor da ação numa ação de danos morais é o valor do dano, ou seja,
Vocês já aprenderam, nós já aprendemos quais são os requisitos, ou melhor dizendo, quais são qual é a roupagem que se dá para se fixar um valor da causa. Agora, o que poucas pessoas se atentam é para o reflexo do valor da causa. E aí eu chamo a atenção para os senhores alguns deles. O primeiro deles é estabelecer competência. Por exemplo, o Juizado Especial, Lei 9.099, é uma legislação que permite um tramitado processo de forma mais célere, de forma mais simples, vamos colocar assim. O Juizado Especial traz no seu bojo que somente demandas até 40 salários mínimos poderão ser juizadas no âmbito do Juizado Especial da Justiça Comum. Ora, como que eu vou saber se a minha causa tem mais ou não o valor de 40 salários mínimos no que tange ao valor da causa? Ora, vamos observar exatamente esse valor da causa para fixar a competência. Causas até 40 salários mínimos pode ser juizado especial. Acima de 40 salários mínimos, justiça comum. Então, esse é o primeiro exemplo de efeito do valor da causa numa demanda judicial. Outra consequência muito interessante para fins de valor da causa é o que chamamos de sucumbência. Observem, senhores, a parte vencida fica obrigada a pagar as custas, as despesas e os honorários do advogado do vencedor. Então, se eu estou propondo uma ação judicial contra você, se eu vencer a causa, você, além de ter que me pagar a razão de ser da causa, você também vai ter que me pagar as consequências lógicas de uma perda de uma causa. Dentre elas, então, que as custas processuais pagas pelo autor e os honorários advocatícios de sucumbência. Sim, porque toda vez que a gente tem uma demanda judicial, a parte vencida vai ter que indenizar o advogado da parte vencedora. Nós, advogados, nós temos duas espécies de honorários. Os honorários contratados, também chamado, honorários convencionados, mas temos também os honorários sucumbenciais. O cara chegou no meu escritório e me procurou para entrar com uma ação de indenização porque o acidente no carro dele teve um prejuízo de 10 mil. Eu vou lá e cobro dele, R$2.000 para entrar com aquele processo. Honorários convencionados. Agora, se eu ganhar a ação, a parte vencida vai me pagar também honorários de sucumbência, que serão fixados em percentual, na maioria das vezes, sobre o valor da causa. Eu tive um caso, quando eu era estagiário aqui em Barbacena, o cara entrou com um processo contra o Tiririca. Na época o Tiririca tinha feito uma música e o indivíduo se intitulou ofendido com aquela música que o Tiririca fez. Eu me lembro que foi uma ação bacana, porque a gente ficava na curiosidade do dia que o Tiririca ia vir em Barbacena para audiência. Isso lá em 93, 94. Mas fato é que o advogado na ocasião deu o valor da causa em R$1 milhão. Tá? E aí foi interessante porque ao perder a causa, além de perder o pedido de indenização que ele pediu, ele perdeu também, melhor dizendo, ele foi condenado à sucumbência. 20% do valor da causa, ou seja, R$200 mil. Então o que aconteceu com aquele cara? Além de perder a ação, ele foi condenado a pagar os honorários de sucumbência do advogado do Tiririca em 20% sobre o valor da causa. Então o valor da causa é de suma importância para nós no direito processual civil, embora muitas pessoas não levem tão a sério a figura do valor da causa. E repito mais uma vez, se aquela causa não tiver um conteúdo econômico imediato, far-se-á a identificação do valor da causa por estimativa ou por outras formas previstas no artigo 291 a 293 do Código de Processo Civil. Lembrando também que, com o Código de Processo Civil de 2015, o réu tem a possibilidade de impugnar o valor da causa. Tá? Antigamente ele tinha que fazer um incidente processual, agora não. Ele faz tão somente o quê? Um pedido na contestação. E é bacana porque essa impugnação do valor da causa, ela se dá quando o réu entende que o autor não cumpriu os preceitos previstos em lei para se fixar o valor da causa. Então ele vai, pede ao juiz para que se faça literalmente o reparo no valor atribuído à causa. Senhoras e senhores, outro requisito da petição inicial no item 6, ou melhor dizendo, no inciso 6,
as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Muito importante esse dispositivo aqui. Por quê? Porque nós vamos aprender daqui uns dias, tá? Que direito alegado e não provado é a mesma coisa que direito inexistente. Sim. Se eu estou pleiteando em juízo alguma coisa e eu eventualmente não provo o meu direito, eu vou perder a causa. Aliás, nada mais fácil para o juiz que proferir uma sentença reconhecendo que o autor não fez prova do seu direito e automaticamente extingue aquele processo. Mas observem bem, o momento adequado para você fazer o requerimento das provas que você pretende produzir no processo é na petição inicial. Embora você não precisa especificar qual é a prova literalmente que você está querendo, por exemplo, apresentar o nome de uma testemunha, apresentar a especificidade da prova pericial que você está pretendendo, mas fato é que aqui na petição inicial cabe a você fazer um pedido de caráter o quê? Global. Um pedido onde você vai simplesmente protestar pela realização das provas em direito admitidas. Mas fato é que, ao fazer esse requerimento genérico, vamos colocar assim, de produção de todas as provas em direito admitido, você está resguardado, porque no momento oportuno, ou seja, depois do saneamento e organização do processo, o juiz vai permitir que você especifique as provas que você pretende produzir. Então chamamos a atenção dos senhores que aqui você faz um pedido literalmente genérico de produção de provas que você pretende realizar. E por fim, o último requisito da petição inicial está no inciso 7, que é a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação e mediação. Nós vamos ter um capítulo durante esse semestre específico para tratar as questões de conciliação e mediação, mas eu desde já chamo a atenção para os senhores que o Código de Processo Civil ele possui hoje uma feição totalmente voltada para o espírito conciliador. E aí é interessante que nós vamos ver mais à frente, repito, né, que se eu eventualmente solicito a realização de uma audiência de conciliação, o juiz é obrigado a marcar, tá? Então, por isso que a gente tem aqui no inciso 6 a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação. Ainda nesse contexto da audiência de conciliação, eu chamo a atenção para os senhores que, se porventura o réu, melhor dizendo, né, não comparecer de forma injustificada à audiência de conciliação, isso será considerado ato atentatório à dignidade da justiça. Então eu sugiro que você tome bastante cuidado com essa questão da audiência de audiência de tentativa de conciliação. Bom, esses são os requisitos da petição inicial que nós temos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Obviamente, nós vamos ter a partir de agora os consecutários, caso você não observe os preceitos contidos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Mas isso aí fica para a nossa próxima aula e eu pretendo aí na sexta-feira fazer uma aula ao vivo para a gente mostrar para os senhores uma petição inicial. Correto? Fiquem todos com Deus, uma ótima noite para mim e bom dia para vocês. Tchau, tchau.